Naquele dia, tudo parecia conspirar para uma tarde tranquila, repleta de pequenas alegrias e momentos que prometiam passar despercebidos. O cenário era um sítio afastado, longe dos flashes, onde apenas a família e alguns poucos amigos podiam se permitir serem eles mesmos, sem máscaras ou expectativas do mundo lá fora. Entre risos de crianças, conversas despretensiosas e uma música ambiente que preenchia o ar com leveza, Neymar chegou com Davi e Luca, ambos sorridentes, acolhidos pelo carinho de todos. Entre os convidados, Bruna Biancardi também marcava presença. Ainda que a história dos dois tivesse mudado de rumo, laços de afeto persistiam. Laços delicados, quase invisíveis, que muitas vezes sobrevivem ao fim de um relacionamento. Era o tipo de reencontro que poderia passar despercebido, não fosse por aquele instante, quase imperceptível, em que a vida decidiu surpreender a todos. Bruna observou Davi e Luca sentado à parte, entretido com o celular, a expressão concentrada de quem mergulha em seu próprio mundo. Num gesto de ternura, aproximou-se, levando consigo um presente singelo, mas repleto de intenção. A esperança era simples: criar uma ponte, um momento de conexão, uma lembrança boa. O sorriso no rosto dela trazia a doçura dos reencontros, mas, quando estendeu o presente e tentou puxar conversa, percebeu que algo no ar havia mudado. Davi agradeceu, mas o brilho nos olhos não era o mesmo. Havia ali uma distância, quase imperceptível, porém real, um muro construído por sentimentos que nem sempre os adultos conseguem decifrar. O clima, antes descontraído, começou a se transformar, como uma nuvem que encobre o sol repentinamente. Bruna insistiu, buscando se aproximar, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Davi. O assunto era leve, tentando se ancorar na rotina do menino, no futebol, nos bonequinhos do Naruto, aquelas pequenas paixões que conectam gerações. Mas foi nesse momento, entre uma pergunta e outra, que a verdade apareceu de forma inesperada, como um raio em dia claro. A resposta de Davi, dita num tom baixo mas firme, cortou o ar. Ele ainda gostava dos bonequinhos. Sim, mas era a tia Bruna Marquezine quem havia lhe dado o primeiro. O silêncio que se seguiu foi como um eco, reverberando no ambiente e fazendo o tempo quase parar. Bruna Biancardi congelou, sentindo o peso das palavras. Todos ao redor, até então distraídos, perceberam que algo diferente havia acontecido. Neymar, do outro lado do jardim, captou a movimentação e ficou atento. Ali, diante dos olhos de todos, um simples momento se transformava em um dos episódios mais comentados da semana, capaz de mudar não só o rumo daquele encontro, mas talvez uma família inteira. Às vezes, são esses pequenos instantes que nos mostram o quanto a vida é feita de sentimentos complexos, memórias e histórias entrelaçadas. Cada gesto, cada palavra, carrega um poder transformador. Não importa o quão planejado seja o nosso caminho, sempre haverá algo inesperado capaz de nos ensinar, de nos fazer refletir e crescer. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe aqui sua experiência ou deixe nos comentários aquilo que você já viveu e te transformou. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias reais, capazes de inspirar, emocionar, quem sabe, mudar sua forma de enxergar o mundo. Porque, no fim, todos somos protagonistas de jornadas únicas, e cada capítulo merece ser vivido com verdade e coragem. Naquele instante, o tempo parecia suspenso. Bruna Biancardi, mesmo sentindo o peso das palavras de Davi e Luca, forçou um sorriso. Era como se buscasse abrigo atrás de uma expressão serena, enquanto, por dentro, as emoções explodiam em silêncio. Tentou suavizar o momento, lembrando do carinho de Bruna Marquezine, mas a tentativa era como jogar uma pedra num lago esperando que as ondas apaguem o impacto. Davi, no entanto, não desviou do próprio eixo. Limitou-se a um aceno de cabeça, retornando sua atenção ao celular, e o presente cuidadosamente escolhido por Bruna ficou ali, intacto sobre a mesa. Um pequeno embrulho fechado, testemunha muda de uma aproximação frustrada. Ao redor, o ambiente mudava. Neymar, de longe, observava tudo, dividido entre a vontade de agir e o respeito pelo espaço do filho. Familiares murmuravam entre si, percebendo que aquela conversa não era apenas mais um momento passageiro, mas uma daquelas bifurcações que marcam uma vida. Bruna respirou fundo. Buscou coragem nas palavras, não para convencer, mas para se abrir. Admitiu que não era mãe, nem pretendia tomar esse lugar.
Apenas queria que ele soubesse do seu afeto. Mas, mais uma vez, a resposta de Davi atravessou o silêncio com precisão. Às vezes, gostar não basta para permanecer na vida de alguém. Aquela frase era um raio no céu nublado, deixando Bruna sem palavras. E Davi, com uma maturidade surpreendente, completou. Lembrava quem esteve ao seu lado nos momentos tristes e quem tentou afastar alguém que ele amava. Biancardi ainda tentou explicar, mas o menino, sereno e firme, deixou claro: o que importa é o que sentiu. O peso dessas palavras pairou sobre todos. O jardim, antecenário de brincadeiras, conversas, mergulhou em silêncio, como se até a natureza prestasse atenção. Bruna, mãos trêmulas, insistiu mais uma vez. Ofereceu o presente de novo, a voz embargada de emoção. Davi aceitou com um gesto polido, mas distante, preferindo deixar o embrulho para depois. Era o fim de uma tentativa, não de uma história. Bruna levantou-se, atravessou o jardim e se deixou cair num banco, sozinha, os olhos brilhando de lágrimas que ameaçavam cair. Ao longe, Neymar sentiu o chamado silencioso do momento. Se aproximou do filho, o abraçou sem dizer palavra, tentando, em silêncio, acolher toda a tempestade que girava dentro do pequeno. Davi não resistiu, mas também não falou. Apenas uma lágrima teimosa escapou, revelando que os lábios tentavam esconder. A noite chegou, mas o clima de tensão não se dissipou. No quarto, Neymar se permitiu despir o personagem de ídolo e vestir a pele de pai, tentando encontrar o caminho entre o certo e o possível. Questionou o filho sobre sua postura, ouvindo do menino uma verdade simples, mas cortante. Não quis magoar, mas precisava ser honesto. Foi ali, no abrigo das paredes do quarto, que a vulnerabilidade encontrou morada. Neymar, com um suspiro, falou sobre o quanto a vida adulta é confusa, feita de erros, tentativas, desencontros e remendos. E foi surpreendido pela pergunta do filho: "Você ainda ama Bruna Marquezine?" O silêncio que seguiu carregava mais do que incerteza. Era cheio de lembranças, de risos, de tudo que se perdeu e do que ainda poderia renascer. Neymar, por fim, admitiu. Sim, de um jeito que poucos podem entender. E Davi, com a simplicidade dos que sabem enxergar além das aparências, sorriu de canto, revelando uma sabedoria rara. Quando Marquezine estava por perto, o pai sorria diferente. Neymar levou a mão ao rosto, e o que veio não era bem choro, mas era quase. Afinal, todos ali estavam, de algum modo, feridos pelas curvas imprevisíveis do destino. Mas Davi, naquela frase inesperada, trouxe esperança. A gente também se cura. Essa frase ficou ecoando na mente de Neymar, e talvez também ecoe na sua. Por quê? Por mais doloridos que sejam os cortes da vida, é na coragem de sentir, admitir e buscar o recomeço que encontramos o verdadeiro poder da transformação. Se essa história tocou seu coração, se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que precisa ouvir sobre perdão, verdade e recomeço, compartilhe sua experiência nos comentários. Curta, inscreva-se e continue essa jornada conosco, porque cada capítulo, até mesmo os mais difíceis, pode ser o início de uma nova cura para todos nós. Enquanto, no andar de baixo, a festa chegava ao fim, Bruna Biancardi tentava se recompor. Seu sorriso era discreto, quase um pedido de desculpas por não conseguir esconder o desconcerto. Uma amiga se aproximou, murmurando apoio em meio ao burburinho, mas Bruna, segurando o choro, respondeu baixinho. Não estava bem, mas sabia que ficaria. A vida seguia, mesmo quando o coração implorava por uma pausa. No andar de cima, uma outra história se desenrolava em silêncio. Neymar, sozinho no quarto, abriu a galeria de fotos do celular, perdido em lembranças. Parou em uma imagem que congelava o tempo. Ele, Davi Luca e Bruna Marquezine, juntos numa praia, sorrisos abertos ao vento. Ficou ali, imóvel, como se cada pixel daquela foto pudesse devolver o passado. Porque tudo que é bom sempre tem que terminar, murmurou para si mesmo, a voz carregada de nostalgia. Foi quando Davi apareceu, silencioso, encostando a cabeça no ombro do pai. Com a sabedoria inesperada de quem viveu além dos próprios anos, sussurrou. Talvez não tenha terminado, só esteja esperando a hora certa para recomeçar. Neymar olhou para o filho, surpreso com a maturidade daquelas palavras. Você fala como se tivesse 40 anos, pensou alto.
Davi sorriu de lado, respondendo com leveza. E você sente como se tivesse 15, né? E ali, naquele encontro de almas, entre lágrimas não derramadas, palavras se ficaram no ar, Neymar percebeu. Talvez fosse a hora de reescrever a própria história. Enquanto isso, em São Paulo, a vida seguia em outro compasso. Bruna Marquezine aproveitava um raro dia de folga, longe das luzes, das expectativas, dos compromissos sem fim. Mas a paz era apenas aparente. O celular vibrava sem parar. Mensagem de amigos, fãs, colegas, todos com o mesmo assunto. Davi Luca. Curiosa, Bruna abriu um dos vídeos que lhe enviaram. De repente, foi transportada para dentro daquela festa distante, onde o menino que ela ajudou a criar agora era protagonista de um dos momentos mais comentados da semana. Ela assistiu à cena. A tensão entre Davi e Bruna Biancardi era palpável, mas o que realmente a paralisou foi ouvir, com todas as letras, "Eu prefiro a outra Bruna". As palavras do menino ecoaram em sua mente, atravessando o tempo e despertando emoções que ela pensava ter adormecido. De repente, as lembranças vieram como uma onda. As brincadeiras no jardim, os desenhos coloridos, as manhãs embaladas por risadas e carinho. Davi, aquele menino com brilho no olhar, tinha sido como um filho. E ali, diante do vídeo, Bruna sentiu saudade, surpresa, uma ponta de culpa, sentimentos misturados numa avalanche silenciosa. Tomada por essa nostalgia, foi até a estante, puxou uma pequena caixa de memórias. Dentro, fotos antigas, bilhetes, recortes de um tempo em que a felicidade parecia mais simples. Em uma das imagens, estavam os três, ela, Neymar e Davi, rindo juntos, um retrato de família que, por um instante, foi real. As lágrimas vieram, sem resistência. Mas, naquele choro, havia algo diferente. Não era tristeza, mas um calor inesperado, uma esperança delicada, difícil até de nomear. Movida por esse sentimento, Bruna pegou o celular e compartilhou no Instagram uma foto antiga. Ela e Davi, abraçados e rindo, como se todo o passado coubesse naquele instante. Na legenda, apenas um coração azul, suficiente para que o mundo, mais uma vez, voltasse os olhos para aquela história. E assim, em meio a finais inesperados e recomeços que nascem do improvável, a vida seguia seu curso. Porque algumas histórias, mesmo interrompidas, não terminam, apenas aguardam, silenciosas, pelo momento certo de renascer. Se você já sentiu que algo precioso terminou, mas carregou dentro de si a esperança de um novo começo, compartilhe sua experiência nos comentários. Curta, inscreva-se e siga essa jornada de amor, reencontro e transformação conosco. Às vezes, o verdadeiro recomeço nasce justamente onde pensávamos que tudo havia acabado. O mundo digital não perdoa o inesperado. Em menos de 5 minutos, a postagem singela de Bruna Marquezine, apenas um coração azul, solitário e profundo, incendiou as redes sociais. Era um gesto silencioso, mas carregado de significado, daqueles que falam mais do que 1000 palavras jamais poderiam explicar. Fãs atentos, conectando pontos invisíveis, logo perceberam. Aquela imagem era uma resposta direta à frase de Davi Luca, um eco emocional que atravessava gerações e continentes. Os portais de notícias, sempre famintos por novidades, estamparam manchetes em tempo real. Bruna responde Davi Luca com coração azul. O passado volta à tona. Será um recomeço. As especulações tomaram conta dos feeds, mas, em meio ao burburinho virtual, o que importava mesmo era o que acontecia dentro das 4 paredes da casa de Neymar. Ele viu a postagem, o coração acelerando num sorriso tímido, quase secreto. Ampliou a foto, contemplando o passado estampado ali, tão distante e ao mesmo tempo tão próximo. O olhar de Davi, o abraço de Bruna, a alegria genuína de um instante capturado. Tudo parecia pertencer a outra vida, mas, naquela noite, pulsava com a força de algo ainda vivo. Davi entrou na sala, direto ao ponto, como só as crianças conseguem ser. Você ainda sente falta dela, pai? A pergunta pairou no ar, densa e verdadeira. Neymar, pego de surpresa, não encontrou resposta nas palavras, mas o silêncio dele foi mais eloquente que qualquer explicação. E Davi, percebendo, completou com a inocência desarmante de quem apenas sente. Ela também sente nossa falta. Naquela noite, movido por uma mistura de saudade e esperança, Neymar fez algo que há anos não se permitia.
Abriu a antiga conversa com Bruna Marquezine. Lá estavam as mensagens de outros tempos, risos, emojis, silêncios, palavras inacabadas. Hesitou, digitou, apagou, digitou de novo, até que, enfim, enviou uma mensagem simples, quase um sussurro. Você viu o que Davi disse? Do outro lado da cidade, Bruna leu, respirou fundo e respondeu com a honestidade de quem já não precisa se esconder. Vi e senti. Não houve mais palavras, apenas um silêncio compartilhado, mas era um silêncio diferente. Não era ausência, era presença. Não era fim, mas talvez um início. Ou quem sabe, o recomeço de algo que, na verdade, nunca terminou. Assim são as verdadeiras histórias. Não acabam com pontos finais, mas se transformam, silenciosas e potentes, à espera do momento certo para florescer de novo. E você, o que sente que está esperando o seu próprio recomeço? Deixe nos comentários a sua história. Compartilhe, curta e siga o canal para mais narrativas que mostram que todo coração, não importa quão machucado, pode pulsar novamente. Porque recomeçar, às vezes, é apenas questão de coragem e de um simples coração azul.